Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse sabadão, hoje 7 de outubro de 2023, né, aqui na F1 Mania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu. E, claro, a gente vai contar para você hoje que a Fórmula 1 tem um novo tricampeão do mundo, Max Verstappen, enfim, confirmou o seu já tão esperado título. Era muito mais esperado para hoje do que para amanhã, né? Mas, como eu falava ontem aqui, a hora que a gente abriu o nosso Parque Fechado, né? Eu falei assim, desse final de semana não tem como passar, porque pela primeira vez na história da Fórmula 1, um piloto tem duas chances no mesmo final de semana de ser campeão, e duas grandes chances de ser campeão no mesmo final de semana. A de hoje já era muito boa, e ele foi lá, aproveitou com uma certa ajuda... Eu ia falar que não com uma certa ajuda do Pérez, mas sim do Ocon, mas na verdade o Pérez estava lá atrás também, já não fez nada para mudar essa história, então teve lá a sua ajuda do Pérez também, o Verstappen, que não teve adversários nessa temporada 2023, agora confirma o título, e é sobre isso, claro, que a gente vai falar aqui no nosso Parque Fechado desse sabadão, 7 de outubro de 2023, Sprint Race do Grande Prêmio do Qatar, né? E estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, na Twitch, no Facebook, também no Twitter, né, da F1 Mania, acho que eu falei também, então no Terra TV, também ao vivo na home do terra.com.br. Aproveita você que está no YouTube, na Twitch, aí também no Twitter, manda seus comentários pra gente, que a gente coloca tudo aqui embaixo, a gente bate um papo, tem bastante coisa já, inclusive bastante gente já comentando, o chat já tá bombando aqui, né, mas a gente vai falar sobre isso também. Antes de chamar o Vitor, que eu sei que já tá ok lá, esperando, tudo bem, ótimo. Quem venceu, né, porque a gente tá falando de Verstappen e tudo mais, mas quem venceu o Sprint Race desse sábado foi Oscar Piastri, da McLaren, muito legal, inclusive, essa vitória do Piastri, né, com Max Verstappen aí sim em segundo, Lando Norris foi terceiro colocado, George Russell quarto, quinto Lewis Hamilton, sexto Carlos Sainz, sétimo Charles Leclerc, oitavo Alexander Albon, nono Fernando Alonso, décimo Pierre Gasly, décimo primeiro Valtteri Bottas, décimo segundo Yuki Tsunoda, décimo terceiro Lance Stroll, décimo quarto Kevin Magnussen, décimo quinto Guan Yu Zhou, e aí abandonaram Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Sérgio Pérez, Logan Sargent e Liam Lawson. Então, assim, apenas 15 carros completaram a Sprint Race desse sábado, que foi curtinha todas são, né? Todas as sprints são bem curtinhas, na verdade, mas essa teve pouca ação de pista ali, porque a gente teve umas 6 ou 7 voltas em 19 com safety car, então a gente teve pouca ação de pista. Mandar uns abraços aqui. O Daniel Santos, ele tá, vocês não vão destacar o Piastri em cima de um campeão, vão de jeito nenhum. A gente começou falando do Verstappen aqui, mas obviamente o Piastri merece seu destaque nesse sábado também, né? Por favor. Fernanda Lopes, agora torcendo para o Hamilton Service. Pois é, né? O Brunos, boa tarde. Quem diria Piastri venceu antes do Norris? Para surpresa de poucas pessoas, gente. Mas a gente esperava isso daí. Pedro Gonçalves, boa tarde. É o bonde do Verstappen sem freio. Muita gente comemorando o título do Verstappen por aqui. Tá dizendo aqui também que o Piastri tá botando o Lando para escanteio. Olha, ainda não. Ainda. Vinícius Pereira tá aqui. Esse tá comemorando bastante também o título do Max. O Thiago Frois, boa tarde. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Max conquistou o tricampeonato com o acidente que lembrou a escapada do Mansell e deu o tri do Senna em Suzuka 91. Você sabe que, por um único motivo, na hora eu lembrei dessa rodada do Mansell, escapada do Mansell lá em Suzuka, pelo tanto de terra que levantou, né? Pelo tanto de areia que levantou, a brita e tal. Né? Essa imagem me remeteu àquele dia também.
O Thiago Barreto tá aqui, ó, mandando boa tarde, falando assim, o Pérez tem 5 corridas para se recuperar e não perder o vice-campeonato pelo 2º ano consecutivo, porque a batata dele tá assando. Se tá assando, eu não sei, mas acho que esse vice do Pérez aí tá começando a querer subir no telhado, viu? Lembrando que amanhã ele larga lá atrás também, tá? Com o Hamilton largando em terceiro. O Vinícius tá falando aqui também que o Piastri tá vencendo antes do Norris. O que mais? O Pedro Gonçalves tá falando disso aí, né? É um dos assuntos do dia, ó. Se o Piastri não for o primeiro piloto ano que vem, pode enterrar a McLaren. E o Pedro Gonçalves, mais triste pro Norris é nunca conseguir vencer o pior adversário dele, que no caso é ele mesmo. Forte aqui o Pedro Gonçalves, hein? Bruno Camargo também na mesma linha, ó. Norris que se ligue, moleque Piastri tá vindo com tudo. E o Clayton Jean Bernardo tá dizendo boa tarde, família F1 Mania Big Max. O Frost 21 aqui também tá junto com a gente, ou 21, não sei. O que acha do futuro do Leclerc? Não tem muito não, para falar a verdade, viu? E o Paulo Rogério, antes da gente começar a discorrer sobre os temas aqui, frustrante ver a solução de um mundial em uma dessas ridículas corridas sprint que não servem para nada, né? Pra gente pegar um pouco mais leve aqui do que pegou o Paulo Rogério, né? Quando o Vitor tiver ok, ele me avisa aqui já tá ok? Então beleza, então vamos lá. Vitor Berto, boa tarde, obrigado como sempre pela participação aqui no nosso Parque Fechado. O pessoal tá falando assim, tem que destacar Piastri, e eu tô com a impressão até que tem mais mensagens falando de Piastri do que de Verstappen aqui no nosso chat, né? E aí o pessoal fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, mas por importância, por peso, não tem como a gente deixar de destacar primeiro o tricampeonato do Verstappen, que vem num sábado. Não é a primeira vez que o campeonato é decidido em um sábado, mas eu destacava ontem aqui que é a primeira vez que um piloto tem 2 chances no mesmo final de semana de ser campeão, e 2 grandes chances, ele já aproveitou logo a primeira, como tem sido costume do Verstappen, não deixa passar nada, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania, no YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e também pelo Terra TV. Cara, hoje o Parque Fechado é uma live de 2 estrelas, né? Tem aí que falar, assim, do Verstappen sem dúvida nenhuma, o feito dele é muito maior que o do Piastri, mas a gente não pode deixar de falar do Piastri também, afinal, esse Parque Fechado é também sobre a sprint do GP do Qatar. Mas, cara, e assim, eu vou até dizer que você falou assim, né, das pessoas falando bastante sobre o Piastri e tudo mais. Eu, honestamente, acho que a gente tem que falar muito sobre o Verstappen, a conquista dele, mas eu tenho mais vontade de falar do Piastri do que do Verstappen, porque o do Verstappen a gente já sabia que ia acontecer, né? Acho que também tem esse efeito, né? A gente já sabia, podia ser amanhã, mas assim, era quase impossível não ser hoje, né? Então a gente já sabia do Piastri, foi novidade, assim, apesar de que eu não acho que foi uma grande surpresa ele ter ganhado em cima do Norris. Como você falou aí, esse comentário de alguém, né, falando que mais uma vez o Norris acabou tomando do companheiro de equipe. No campeonato o Norris é muito mais consistente, mas aí quando tem aquele momentinho, aquela oportunidade, acaba ficando pro outro piloto, né? Então aconteceu isso hoje mais uma vez. Mas, cara, a grande conquista do Verstappen, acho que é um campeonato irretocável. É difícil até de comentar assim. Cara, ele não foi perfeito, porque ele teve um começo de ano mais ou menos, né? O Pérez teve ali um momento dele, mas desde o GP de Miami, que foi em maio, não teve pra mais ninguém. É que a gente fala, né? O maio já é tão distante, mas ao mesmo tempo já era ali a 5ª etapa do campeonato. É que o campeonato esse ano é tão longo, né, que se a gente for vendo assim, faltam mais 5 corridas fora de amanhã. Então tem bastante coisa pra acontecer, ao mesmo tempo em que tudo que vai acontecer vale muito pouco daqui pra frente. A gente já tem o campeão aí definido, como muita gente já falou há algum tempo, mas hoje de fato é aí a coroação do Verstappen, que fez um ano muito bom, um ano de um quase novo Verstappen também, vamos assim dizer, né? Um ano que ele não teve adversário de verdade, né? Em 2021, quando foi campeão pela primeira vez, decidido
última volta da última corrida do ano, né? E com muita gente discordando da maneira em que tudo aconteceu, né? Até tem gente que questiona o título, e que eu acho que é ok questionar o título, mas qualquer um dos dois ali, né? Não dá pra falar assim, foi super injusto o título do Verstappen, porque ele chegou na última etapa do campeonato, disputando o campeonato de verdade, né? Tanto que era quem chegasse na frente seria campeão naquela situação, né? Então, também não dá pra dizer que foi injusto. Não foi legal a maneira que o campeonato terminou, mas... Foi polêmico, injusto não. Polêmico a maneira que foi encerrada, mas o título em si não foi injusto. Então ele teve aquele ano que teve muita disputa, aí ano passado, em que ele teve um adversário até certo momento do campeonato, que foi o Leclerc. E aí esse ano, que ok, né, como eu falei, teve um momento ali do Pérez no comecinho do ano, mas não teve também, né, porque, sei lá, alguém acreditou que o Pérez ia ser campeão, então é um ano mais tranquilo para ele, e ele mesmo falou em entrevista já isso, que é um ano mais tranquilo, né, que nada se compara a 2021, não só também pela questão do adversário, mas também porque ele agora já tem título, né, já tinha um, agora esse ano 2, e agora já tem o terceiro, então vai com muito menos peso para os próximos anos, porque aquela coisa de ser um campeão de Fórmula 1 ele já é, né? E ele, pelo menos, não se diz um cara que é tão desesperado por números cada vez maiores, né? Eu acho que para ele o mais importante era ser campeão a primeira vez, que ele já foi, agora o que vier é lucro. E aí, com isso ele fica mais tranquilo também, mais relaxado, né? Que tira essa pressão. E você fala de um Verstappen diferente nesse ano de 2023, e fala-se muito do Verstappen, né? Primeiro, mas o Verstappen ele não é mais aquele boi louco que era, né? Verdade. Aí alguém há de dizer, mas ele não é mais esse boi louco porque ele não tem adversários. Ok, verdade. Ao mesmo tempo, as pessoas falam do Verstappen, nossa, o cara quer trocar pneu na última volta para conquistar um ponto a mais, ele ainda é obstinado. Verdade. Precisava disso? Não, mas você vê que mesmo sem adversários, mesmo sem ser esse boi louco, exatamente por não ter adversários, ele continua um obstinado pelas vitórias. Ele não deixa nada de lado. Até brinquei aqui, quando eu te chamei, que eu falei assim, o Verstappen não deixa passar nada. E essa é uma característica incrível do Verstappen. A gente não sabe, e muito se especula sobre quanto tempo o Verstappen vai permanecer na Fórmula 1, porque ele já diz que lá na frente ele quer correr de outras coisas, ele não quer esperar ficar velho para isso, e não se vê tanto tempo assim na Fórmula 1. Não sei que outras coisas também, mas enfim. Também não sei, mas vamos ficar com o que fala o Verstappen de não permanecer tanto tempo na Fórmula 1. Mas a impressão que eu tenho é que enquanto ele estiver lá, é um dos poucos casos que vai dar, de pilotos que vão dar tudo sempre, a todo momento. E que se amanhã tiver uma outra equipe que consiga fazer frente à Red Bull, independente de que equipe seja essa, seja a McLaren, seja a Mercedes, seja quem for, né, a gente vai ver um Verstappen tão obstinado quanto a gente viu em 2021. A gente vai ver um Verstappen brigando porque ele quer tudo que tá à disposição dele ali. Ele quer conquistar Garcia, tudo. Eu acho que a diferença dele para outros pilotos, talvez, por exemplo, pro Hamilton, que é o grande piloto aí mais recente, né, junto com o Verstappen, que, cara, ainda tem todos os grandes números da Fórmula 1, né, maior número de vitórias, passou a marca de 100, que é um número absurdo, tem o maior número de títulos empatado com o Schumacher. Eu acho que a diferença, por exemplo, dele para o Hamilton, especificamente, é que o Hamilton gosta dos números. O Hamilton quer o 8º título, porque ele quer superar o Schumacher. A minha sensação é que não é que o Verstappen não queira, é que o Verstappen não pensa a longo prazo. Ele quer ganhar tudo amanhã. A corrida de amanhã ele quer melhor volta, ganhar de ponta a ponta. Mas e do GP do... É México que vem depois? Estados Unidos? Acho que é México. Não, é Estados Unidos. Estados Unidos, né? No GP dos Estados Unidos você vai perguntar pra ele e falar assim, sei lá, falta 2 semanas pra corrida. Mas quando ele chegar lá, ele vai querer fazer a pole. Ele vai querer ganhar a corrida, largando a pole de ponta a ponta, com a melhor volta. E vai entregar tudo pra isso, né? E vai fazer de tudo pra isso, exatamente. Eu acho que ele não liga pra esse grande número no longo prazo,
mas quando ele tá ali na situação, no presente, ele quer ganhar tudo daquele presente. Eu acho que essa é a diferença, por exemplo, para um cara como o Hamilton, que fala, né, declaradamente de conquistar o 8º título e tudo mais. Então, e sei lá, também não é que faz um ou outro ser melhor por conta disso, são só características diferentes, né? E é interessante acompanhar dois pilotos que ainda estão em atividade tendo mentalidades diferentes nesse sentido também. O Hamilton... Eu imagino, por exemplo, que o Verstappen, se ficar na mesma situação do Hamilton hoje, que é o cara que ganhou absolutamente tudo, com números absurdos, e aí simplesmente ele tem 2 anos com um carro muito ruim, a minha sensação é que o Verstappen sai da Fórmula 1. E o Hamilton não, o Hamilton quer continuar porque ele... Assim, agora eu quero dar a volta por cima pra ganhar o 8º título, né? E ele até falou, ele falou essa semana, se eu não me engano, que se ele conquistar uma vitória, seria o maior feito da carreira dele. Eu ia dizer até que... Ele tá assim, obcecado por essa volta por cima. Eu ia dizer até que eu não vejo de jeito nenhum o Verstappen encerrando a carreira como encerrou o Vettel, por exemplo. O Vettel entregou os pontos, né? O Verstappen não vai chegar a esse ponto. Não vejo. Eu também acho que não. É difícil de dizer, né? Porque às vezes ele fala de um jeito e na prática ele tem um sentimento completamente diferente, né? A gente tá falando aqui que ele não almeja o 8º título, mas às vezes ele almeja, ele só foi muito instruído por um psicólogo pra não externar isso, sei lá. Mas eu tenho a mesma sensação que você, assim, por tudo que a gente ouve, que ele fala e tudo mais, eu acho que se ano que vem o carro da Red Bull for uma draga, ele não corre 2025. Pra mim é meio que assim. Não sei se tão imediatista esse ponto, mas o Verstappen é um cara pra gente ficar de olho nos contratos dele até quando vão, e quando estiver chegando próximo ali, imaginar e prestar bastante atenção nas dicas pra ver se vai renovar ou não. Pelo que ele fala, ele é mais parecido com o Rosberg do que com o Hamilton nesse sentido, né? Isso. Que é tipo assim, já deu, chega. Por causa do Rosberg, eu acho que foi assim... Conseguiu superar o Hamilton, vou parar por aqui, porque ano que vem vou tomar um pau do Hamilton, aí vai parecer que foi só sorte e deixa eu parar. Exato. Então, o Rosberg acho que é o extremo, mas o Verstappen, pelo que ele fala, ele parece mais Rosberg do que o Hamilton, que é esse cara que, tipo, agora de novo, como eu falei assim, o Hamilton parece obstinado a viver essa volta por cima. E você fala do Rosberg, né, que deixou a Fórmula 1 porque sabia que no ano seguinte ele poderia tomar um pau. Eu acho que o que segura o Hamilton é um sentimento parecido, só que ao avesso. Porque, na verdade, ele, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, ele não teve adversários nesses 6 títulos que ele conquistou. E o primeiro cara que chegou com força bateu nele, que foi o Verstappen. Como assim? Eu perdi pro primeiro. Bateu do jeito que foi, né? De novo, com todos os ressalvos que qualquer um possa querer colocar, mas minimamente bateu, os dois brigaram cabeça a cabeça. Exato, ele perdeu pro primeiro que apareceu. E aí ele precisa dessa recuperação, acho que... Pra ele mesmo pra também, ele, né? Pra tipo, ele falar assim, não, calma. Não sei nem se é por bater o Schumacher, é por ter perdido pro primeiro que apareceu, sabe? E sem sacanagem, eu não tô diminuindo em nada o Hamilton aqui, porque eu acho o Hamilton fantástico, incrível, e tenho vários superlativos aqui pro Hamilton, mas... E o Verstappen também não acredito que ele tenha isso, porque... Falar a verdade também, tanto o Hamilton quanto o Verstappen já provaram tudo aquilo que eles tinham que provar. A questão é o que eles querem provar para eles. Eu tenho a impressão que o Verstappen não quer provar mais nada para eles e o Hamilton quer, né? Então a gente tem essa diferença aí. Ô Garcia, uma coisa que eu queria lançar pra galera, e uma pergunta pra você também, você normalmente faz as perguntas, mas passou uma pela minha cabeça, esse título do Verstappen, esse campeonato do Verstappen, coloca entre os 5 maiores da história? E aí, enfim, até queria provocar as pessoas a falarem pra elas quais são os 5 maiores da história, porque assim, quando me perguntam, de bate-pronto, eu falo sim, por quê? Porque é Ayrton Senna, Alain Prost, Schumacher, Hamilton e Verstappen. Só que aí, assim, e o Fangio? Aí tem aquela galera que, tipo assim, que talvez nenhum de nós, talvez entre todas as pessoas que estão também nos assistindo, não tenham visto de verdade essa fase.
né? Não tenho acompanhado, mas pensando assim, e aí você pode perceber que eu deixei de fora o Vettel e o Alonso, né? E tem gente que talvez ache que o Vettel e o Alonso é melhor do que um ou outro que eu coloquei na minha lista, né? O próprio Ayrton Senna, se você for ver, tem 3 títulos tanto quanto o Piquet. Né? Então, por que o Piquet não tá nessa lista? Né? O Niki Lauda tem 3 títulos, por que o Niki Lauda não tá nessa lista? Então, assim, esse terceiro título do Verstappen coloca ele entre os 5 maiores da história, e de novo, história desde 1950, tá? Não é desde os anos 2000. É que eu sempre achei muito delicado, assim, sabe? As pessoas perguntam quem foi o grande piloto que você melhor piloto da história, né? Eu sempre preferi a pergunta quem foi o melhor que você viu. Quando as pessoas me perguntam, quem foi... Vou até trazer outro esporte popular aqui, pedindo desculpa já por falar de futebol, pedindo licença para falar de futebol, na verdade, porque as pessoas também têm muito essa história, principalmente agora com os novatos entre aspas, porque eles já estão quase se aposentando, mas assim, o Ronaldo e o Messi, e eu vejo muita gente falando que eles são os melhores da história. Cristiano Ronaldo, no caso, né? O Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Eu vejo muita gente falando que eles são os melhores da história. Pessoas que estão tirando o posto que seria do Pelé, né? Que muita gente considera o maior de todos os tempos. Aí, quando as pessoas me perguntam, Messi, Cristiano ou Pelé? Eu respondo uma coisa, eu respondo entre aqueles que eu vi jogar, que inclusive não é nenhum dos 3. Pelé eu não vi jogar, e pra mim tem um que é melhor que esses 2, que foi o jogador que eu mais gostei de ver jogar, foi o Romário. Quando as pessoas me perguntam de Fórmula 1, eu faço um recorte de cena pra cá. Por tudo que eu já vi, por exemplo, do Niki Lauda, né, eu tenho ele pra mim como sendo um dos pilotos que eu mais gosto, mas eu não vi o Niki Lauda correr ao vivo, por exemplo. O meu capacete, por exemplo, ele é inspirado no capacete do Niki Lauda, de tanto que eu gosto do Niki Lauda, né? Mas o melhor não piloto... só não viu as corridas, como não viveu o campeonato também, né? É isso, porque assim, já vi muita corrida, eu gosto de ver corrida antiga. Você vê, você bota o replay lá, você vê, mas não é sobre isso, tem que viver, né? Tem que viver. Tem que ler as notícias da época, como é que as coisas aconteciam, né? Os treinos, como eram, né? Exatamente. E aí, eu fico entre... O pessoal vai me matar aqui, né? Mas assim, eu fico entre Senna e Schumacher. Porque eu só costumo falar daqueles que eu vi. Mas o Verstappen, acho que vai superar todos esses. Senna, Schumacher, inclusive eu vejo no Verstappen, já falei isso aqui, vejo no Verstappen muito do que eu via no Senna, mas acho que ele vai superar todo mundo, mas ainda não. Aí tá entre os melhores 5 que você já viu? Aí com certeza. Agora, da história, eu faço esse recorte de Senna, Prost pra trás, eu não consigo colocar no meu ranking, entendeu? Só dali pra frente. É difícil, né? É difícil porque a gente não viveu, né? E é isso assim, sei lá. De novo, eu vou usar o exemplo do Fangio, que era o maior campeão até que eu me lembro de começar a assistir a Fórmula 1, né? É isso. Porque aí veio o Schumacher depois. Era uma lenda, cara. Era uma lenda. É impossível chegar, é impossível, porque ninguém chegava nem perto do número dele, né? Só que a gente não viu, né? Assim, e assim, ele era tão bom mesmo. Às vezes ele só ganhou tudo porque não tinha ninguém que corria na época. Né? Ele é de uma época que os pilotos não corriam todas as etapas, tinha todos esses detalhes, né? Então realmente é muito difícil, porque a gente não tem todas as informações para analisar. Mas... Cara, você tem muita gente aí, você tem Jack Brabham, você tem... É muita gente. Tem Stewart, nossa. Então é muito complicado, é muito complicado mesmo. Então eu faço o recorte daqueles que eu vi. Hoje, pra mim, os melhores que eu vi. Eu sou muito equilibrado entre esses dois, inclusive, Senna e Schumacher. Mas acho que o Verstappen em algum momento vai construir algo que vai falar assim, olha, eu sou melhor que todos esses, sabe? Eu tenho dificuldade de ranquear os 3 primeiros, porque pra mim os 3 eles são meio empatados, que é Senna, Schumacher e Hamilton. Porque eu acho que e o Hamilton tem uma certa construção que também ajuda ele no que eu vou falar, que é assim, cara, eu não lembro de ninguém, e aí de novo, eu lembrar do que eu vivi, ninguém que chegou e ganhou tudo,
Porque o Hamilton chegou e ganhou tudo. De novo, eu sempre repito isso aqui, né? 2007, pra mim, ele não ganhou porque foi combinado pra ele não ganhar, porque teve uma história de uma espionagem da McLaren, né? Mas ele teve 3 match points e não ganhou. Né? E de novo, ano de estreia do cara, e ele chegou arrebentando e arrebentou depois disso sempre. Então eu tenho uma dificuldade de ranquear esses 3, mas é engraçado, assim, ao mesmo tempo eu tô falando dos 3, mas dos 3, ou até, se eu for incluir o Verstappen nessa conta, do jeito que ele é enquanto piloto, é o Hamilton que menos me agrada. E eu tendo a achar, assim, no meu coração, que se eu tivesse que ranquear os 3, você é obrigado a ranquear os 3, eu colocaria o Hamilton em primeiro. Apesar de, assim, tipo, eu tenho realmente muita dificuldade pra... Por que ele é o primeiro? Mas eu ainda acho que ele é o primeiro, assim, bem pouquinho. Mas ele é o que menos me agrada. Porque eu gosto do jeito que era o Senna, eu gosto do jeito que era o Schumacher, que era loucão, jogava o carro pra cima pra ser campeão. E do jeito que é o Verstappen, né? Eu não sei se o Verstappen vai, como você falou, assim, ser o top 1 do nosso ranking, porque eu não sei se ele vai correr tudo isso, né? Como a gente tava falando desse assunto, né? Agora há pouco, sobre ele de repente sair, de repente, não ficar mais tanto tempo. Então eu não sei se ele vai chegar nos números e tudo mais. Mas ele é um cara que marca aí uma geração, e eu acho que o que ajuda também a ele estar entre os grandes é ele ter batido o que talvez seja o maior, que é o Hamilton. Então também isso ajuda muito. Por que pra mim, assim, se eu tiver, como eu falei, né, eu tenho muita dificuldade de ranquear os 3, mas se eu tivesse muito que ranquear, eu colocaria o Hamilton em primeiro, o Senna em segundo e o Schumacher em terceiro. Por que o Schumacher em terceiro? Porque, cara, ele foi campeão, ele era do jeito que ele era um baita de um piloto, mas o Senna pra mim foi à frente porque, cara, o Senna ganhava com carro ruim, ganhou com a Lotus, que já não era mais tudo aquilo, né? Quase ganhou com a Toleman. O Schumacher não viveu isso, assim, ele foi campeão com a Benetton, que não era lá essas coisas, só que o carro era meio roubado, né? Que a gente também sabe um pouco dessa parte. Então, acho que, por isso eu falo assim, se eu tivesse que usar como critério de desempates, grandes feitos, vai colocando meio que nessa ordem, né? E o Verstappen, eu não sei se ele vai ter tudo isso de tempo por opção própria, né? De conquistar esses números absurdos e tudo mais. Óbvio que ele já tem grandes recordes, né? Uhum. Ele tem o recorde, agora eu tava vendo, ele tá com o recorde de... ele empatou com o Schumacher por antecipação. 6 corridas antes do final. Porque faltam 6 corridas. Apesar, né, da gente estar vivendo a sexta, a corrida é só amanhã, então... Pequena vantagem pro Schumacher no fato do campeonato dele ter menos corridas, né? Então, pequena vantagem. Se for pegar por aproveitamento e tudo mais, né? Percentualmente faltava muito mais pro Schumacher, né? Faltava quase um terço do campeonato, quando faltava 5. Porque era isso, assim, tinha 18 corridas, acho que nessa época que o Schumacher foi campeão. Faltando 6, era um terço, né? Então, pro Verstappen falta um quarto do campeonato. Eu posso só até aproveitar, já que você falou bastante do Hamilton, eu só queria aproveitar, ninguém nem perguntou, mas é que acho que faz parte. Eu até acabei de falar que eu tenho vários superlativos, porque eu adoro o Hamilton e adoro mesmo, inclusive como pessoa e como piloto, claro, sem dúvida alguma. Existe uma coisa pra mim que diferencia o Hamilton do Schumacher. Primeiro que Hamilton e Schumacher, eles têm uma pequena vantagem sobre o Senna. Eles começaram em equipes muito melhores. O Schumacher começou na Jordan, ele fez uma corrida de Jordan. E terminaram a carreira quando quiseram também, né? O Hamilton nem terminou ainda, inclusive. Exatamente, isso é importante, mas eles já começaram. O Schumacher, vamos anular aquela corrida de Jordan lá, que mal conta, ele começou de Benetton. E o Hamilton começou numa McLaren forte, né? Isso dá vantagem para os dois. Ok. A comparação minha, teoricamente, deveria ser entre Schumacher e Hamilton, até pelo número de títulos e tudo mais, mas o Hamilton teve uma fase da carreira que eu acho que é o quesito desempate que coloca ele abaixo
desses. Entre 2009 e 2013, o Hamilton errou muito, mas errou muito. Um piloto que afobado, batia, abandonava, fez péssimas corridas, fez grandes corridas também, mas fez péssimas. Ele foi muito instável. Uma instabilidade que a gente nunca viu na carreira do Schumacher, por exemplo. Sempre foi um cara muito reloginho em tudo que ele fez. Assumiu o desafio de pegar aquela Ferrari em 96 e reconstruir toda a equipe, né? Aquilo tem muito da mão do Schumacher. E aí, mas aquele finalzinho de carreira do Schumacher não foi lá essas coisas. Era uma Mercedes ruim, inclusive que ele ajudou a plantar boas bases para chegar ao Hamilton depois. Ele saiu, o Hamilton entrou e foi campeão. Exatamente, né? Então, assim, o que pesa de desempate, por isso que eu nem citei o Hamilton aqui, mas, obviamente, entre os 5, já que você perguntou 5, do recorte do que eu vi, obviamente, o Hamilton tá lá, né? Mas eu fiquei ali entre Senna e Schumacher, o Hamilton um degrauzinho abaixo, por causa disso. E aí veria o Verstappen, e aí eu fico... A quinta posição entre Vettel e Alonso, para mim, é uma polêmica, mas talvez eu penda um pouquinho mais pro Alonso, porque eu sempre gostei do jeito dele de guiar, e aqui a gente tá deixando a personalidade de lado, porque por muito tempo a personalidade do Alonso foi muito difícil também, né? Assim, o Schumacher, eu estava lembrando aí das histórias e tudo mais, eu lembrei também que o Schumacher teve um campeonato que, pra mim, ele não foi campeão, porque ele quebrou a perna em Silverstone. Uhum. Né? E aí foi... Era Ed Irvine e Mika Salo que ficou de dupla, né? Uhum. E aí, ainda... O carro era tão bom e o Ed Irvine mesmo assim não conseguiu ser campeão. Que acho que foi até a última temporada do Irvine, se eu não me engano... Não, acho que não. Acho que não. Enfim. Mas é isso, assim, o Schumacher poderia ter 9 títulos, né? Não, 8 títulos, no caso, então... Mas, enfim, a gente tá falando dos grandes, a gente começou falando do Verstappen, né? Mas é legal a gente puxar isso daí, porque... E eu vou chamar o Gavinelli aqui, inclusive, tá ok aí, né, Gavi, que eu vi? E eu vou chamar o Gavi aqui... Ligou a válvula, Gavi? Liga a válvula, tá ligada já. Por quê? Porque a gente tá falando de um Verstappen num dia em que ele coroou esse tricampeonato seguido, num dia onde o Verstappen coloca mais um tijolinho nessa carreira aí que tende a colocá-lo no panteão dos grandes pilotos. E é isso, né, Gavi? Hoje foi mais um capítulo nessa história incrível do que o Max Verstappen está escrevendo dele na Fórmula 1, né? Obrigado pela presença aí, Gavi. É nóis, irmão. Salve, Vitão. Salve todo mundo aí também do chat. Legal estar aqui nesse sabadão. Tá uma chuva aqui, hein? Se eu sumir, você já sabe o que aconteceu, cara. Aqui tá também. Raios, relâmpagos e trovões aí. Pra, né, coroar essa vitória aí Vitória não, né? Mas esse título do Max Verstappen que aconteceria de toda forma nesse GP do Qatar. Até vou fazer aqui as honras, né? Para você e pro Vitor, porque vocês apostaram no GP do Qatar, né? Me lembro muito bem, inclusive na Sprint Race. Se não me engano, o pessoal me corrige aí, mas foi essa aposta aqui da maioria, né? Eu achei que seria no Japão, mas é isso. E, cara, não tem como, né? Esse ano não teve como a concorrência aí. Não teve concorrência pro Verstappen, até porque o domínio da Red Bull é muito grande também, com o Verstappen é maior. Mas o Pérez, que seria esse adversário, na verdade não apareceu. E a gente teve hoje, né? Eu acho que para representar bem isso, né? Ele se envolvendo ali num acidente, num incidente, onde ele não teve culpa de forma nenhuma, mas... eu acho que é muito emblemático esse abandono do Pérez também nesse final de semana aí, demonstra essa temporada ruim que ele teve, que não fez frente ao companheiro de equipe, que deveria ser, né, o primeiro ali a desafiar, não foi o caso, cara. Então, muito mérito pra ele aí, entra sim no hall dos campeões aí, dos grandes campeões da história, né? Ele, Verstappen, diz muito em abandonar a carreira, precocemente, eu nem sei se eu acredito nisso, né, não seguir atrás dos títulos, mas vamos supor que ele abandone a carreira no ano que vem, né? Que não vai acontecer. Eu acho que ele já tá no hall dos grandes pilotos aí da Fórmula 1 também. É isso. E o pessoal tá falando aqui, a gente não deve esquecer que os próprios nomeavam Juan Manuel Fangio como o melhor. É verdade, o Senna falava muito isso, né? Ele tinha como ídolo o Fangio.
sem ter idade também para ter acompanhado os feitos do Fangio, diga-se de passagem. Mas é isso. Eu lembro, eu era criança, conhecia a cara do Fangio por revista, né? Mas assim, era uma lenda, eram histórias, que era o argentino que tinha conseguido 5 títulos e ponto, acabou, né? Então, é isso, o Verstappen vai se transformando nesse grande piloto. E deve, né, Vitor, permanecer por mais um tempo aí entre os primeiros, pelo menos mais uma temporadazinha aí, né? Talvez já seja o favorito para 2024, né? Assim, o regulamento muda muito pouco, né, Garcia? Então, é difícil que a gente veja tanta mudança na ordem, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que tem aí agora, parece que é bem claro qual que é o conceito vencedor. Né? Agora é hora de todo mundo copiar a Red Bull e ver o que dá. Então pode ser assim, que eles consigam, enfim, que as outras equipes consigam se aproximar mais. Né? Ao mesmo tempo que eu falo isso, tem um grande fator que é, como o campeonato desse ano para a Red Bull estava muito ganho, eu imagino que eles gastaram boa parte do dinheiro desse ano fazendo o carro do ano que vem. Então, os caras também devem dar um salto de evolução muito grande quando colocarem o carro do ano que vem na pista, enquanto os demais ainda estão evoluindo esse carro, né? Ainda teve equipe fazendo atualização no GP do Qatar. Eu imagino que seja a última atualização que a gente deve ver esse ano, porque agora todas as outras corridas são... tirando a Abu Dhabi, mas a Abu Dhabi também já é a última do ano, todas as outras corridas são do outro lado do oceano. Né? Então, e aí a questão de logística impede que atualizações que tenham acabado de ser feitas cheguem a tempo nos lugares, né? Então, o carro que vai pro GP dos Estados Unidos provavelmente já está no navio já, não é o mesmo que está no Qatar. Então, é difícil. Como o Qatar ali no Oriente Médio, próximo à Europa, é mais fácil de transportar, das coisas chegarem lá para uma atualização, sim. Mas essa deve ser a última etapa que a gente vê a equipe atualizando. Aí todo mundo vira para 2024. Sei lá. Imagino sim que a gente vai ter um outro ano de vitórias do Verstappen, mas na esperança de que alguém surja com alguma coisa aí para bater de frente. Gavi, o Thiago Barreto tá até brincando aqui, né? Ele falou assim: até a Haas vai copiar o conceito da Red Bull para 2024. E lá no começo da temporada a gente falava isso, ó. Inteligente foi a Aston Martin que copiou. É que ela não tancou ali as atualizações dela para garantir isso até o fim da temporada. Mas não tem outro caminho, né? A Mercedes já se fala que vai por esse lado também, suspensão, aerodinâmica e tal. É isso, né, Gavi? É isso, Garcia, né? O conceito da Red Bull mostrou seu conceito vencedor. É que o que eu acho, né, e é achismo mesmo, né, é que as equipes não conseguem copiar. Então a gente tá tendo um déficit para adaptar, né? Por exemplo, a McLaren, ela não copiou exatamente o conceito da Red Bull, porque teria que pegar para copiar, teria que voltar tipo pro zero, né? Então assim, é copiar, mas é dentro da sua, digamos que mais minimizar os danos até. Você tem lá o carro que você gastou. Copia, mas não faz igual, né, Gavi? Você adapta o conceito dos caras no seu conceito. Então, eu acho que a dificuldade das equipes nesse momento é esse, né? Conseguir adaptar ao ponto de ser um carro competitivo junto com a Red Bull. Enquanto eu concordo com o Vitor, acho que a vantagem foi tanta nessa temporada da Red Bull que eles devem estar focados já com certeza no ano de 2024 em melhorias, detalhes. Vamos lembrar que a Red Bull tem, né, para esse ano uma punição ainda, mesmo assim, né, a gente não sentiu isso, que é redução do tempo do túnel de vento por causa de ter estourado o teto orçamentário e tal. Então a gente nem sentiu isso, então ela conseguiu muito bem, né, administrar. E vamos lembrar que uma fala do Newey, né, junto com o Marco ali, não me lembro ao certo, dizendo que eles esperavam que do meio ali, né, antes da última atualização da Red Bull, que veio 4 corridas atrás, eles esperavam que as equipes chegassem mais perto mesmo, mas que depois dessa atualização deveria retornar ao normal. Eu acho que o plano da Red Bull seguiu muito à risca,
né? E não dá para deixar de falar, eu acho que também as equipes facilitaram demais isso, né? Porque ninguém acertou, né? A gente não tem um segundo carro tão muito forte, tá? Tem uma boa disputa para ver quem é a segunda força hoje, né? A McLaren com a Mercedes, com a própria Ferrari em algumas situações, mas de fato a gente não tem uma segunda força assim que para apostar no ano que vem, né? A aposta é ou a Red Bull continua ou então tudo pode acontecer, porque apostar numa Ferrari tão competitiva quanto é a mesma coisa que apostar, para mim, né, numa Mercedes e numa McLaren. Eu só fico um pouco assim com a Aston Martin, né, que a Aston Martin, eu acho que ela, não sei, cara, não é informação isso, mas me cheira um descaminho ali, talvez provocada pela ingerência do Stroll, né, do Stroll pai com relação ao filho, de insistir muito nele, e a gente já ouviu falar de uma possível venda da Aston Martin, né, então não sei se eu colocaria a Aston Martin nesse bolo, mas é isso, para mim é Red Bull, e aí se alguém puder surpreender no ano que vem, a gente pode colocar as três no bolo, McLaren, Mercedes e Ferrari também, eu acho que é por aí o caminho. Ô Garcia, se você me permite fazer um comentário sobre a cópia dos carros. Tá, só fazer um comentário sobre a Aston Martin rapidinho, só que é muito pequeno. Quem aparecer para comprar Aston Martin, se ele realmente colocar a venda por desistência da Fórmula 1, vai se dar bem, porque vem a equipe, vem uma baita estrutura que ele construiu por trás, né? É um baita negócio, né? Vai lá, Vitor. Sobre isso, tem um fundo de investimento saudita negociando a compra da equipe Aston Martin. Os caras vão comprar o mundo, velho. Os sauditas vão comprar o mundo. Você vê que daqui um tempo é só futebol saudita. Esse que brotam dólares do chão, literalmente, né? Exatamente. Aquela história do você acha que dinheiro nasce em árvore? Lá nasce do chão. Lá nasce do chão. Os caras vão dominar tudo aí, então é isso, cara, né? E a Fórmula 1 a gente sabe que é dinheiro também, né? Então se for pra pôr dinheiro e pro negócio render, que seja assim, que seja dessa maneira mesmo. Mas você ia falar de cópia, Vitor? Eu ia falar da cópia, que na verdade assim, copiar o carro é impossível. Por algumas razões, assim, por exemplo, uma simples, que é a questão de tipo, o motor não é igual, o tamanho do carro não é igual, então assim, o motor da Renault não tem exatamente o mesmo tamanho e formato que o motor da Honda. Então não tem como fazer exatamente a mesma traseira do carro, porque o tamanho vai ser diferente, ou o formato da cobertura do motor vai ser diferente. Então, por esse motivo, por exemplo, já é impossível copiar. Tem um outro motivo pelo qual é possível copiar, porque existe a parte de dentro que a gente não enxerga, né? E até por isso, quando teve... Isso eu lembrei para fazer o comentário quando eu vi alguém que postou aqui no chat falando sobre as RBRs. Vem aí as RBR rosa, fazendo referência às Mercedes rosas, né? Eu lembro que naquele ano, inclusive, foi feita uma investigação que, para descobrir se tinha sido feita a cópia ou não do carro, o que foi investigado foi o duto de freio, que é uma parte interna. Então, assim, se o duto de freio tivesse copiado, o carro era cópia. Porque é uma parte que não é visível a olho nu. Então, se o duto de freio tá copiado, é porque alguém deu o projeto para eles copiarem. Né? Não é porque copiar, se olhar por fora, refazer o desenho, não é proibido por regulamento. Que é isso, você vai lá, olha, faz o mesmo desenho, beleza. Agora, do jeito que foi a Racing Point naquele ano, ela recebeu o projeto da Mercedes. Inclusive, ela foi punida, teve que alterar lá um pouco o projeto. Ela perdeu os pontos das primeiras corridas. Tanto que eles deveriam meio que ter terminado com o vice-campeonato e não foi assim que aconteceu, né? Eles chegaram a ganhar corrida e tudo mais. Então copiar mesmo é impossível. O que dá pra fazer é o que eu brinquei lá com o Gavi, que é copia, mas não faz igual, né? Então acaba que não sai exatamente o mesmo carro. Como a gente viu, o da Aston Martin era muito parecido com a Red Bull no começo do ano, mas não era exatamente igual. A própria Haas era muito parecido com a Ferrari, mas não era exatamente igual a Ferrari. A gente fala de conceito, né? O pessoal tem falado muito nas últimas semanas, inclusive, posicionamento da suspensão traseira, né? É um leguinho, gente. Uma coisa vai respondendo na outra ali, né? Sim, sim. E agora muita gente acredita que um dos segredos da Red Bull, mais até do que a Assoalho, esteja no posicionamento da suspensão traseira, né? Que todo esse conceito da traseira do carro da Red Bull, inclusive, torne o DRS deles tão eficiente como se fala. Exato. E essa história de copiar e tal, vem dos tempos lá mais antigos da F1, já que o pessoal tava falando de fãs, porque aí sim, cara, era uma questão estética. O cara tinha uma asa assim e o outro é uma asa assim.
Então aí copiava então, claro que aí hoje... Tinha um cara que tinha 4 rodas e 3 eixos, né? A gente chegou a ter 4 rodas não, né? 4 asas e tinha o cara de 3 eixos. E o outro com 6 rodas, 3 eixos. Então, enfim, né? Teve uma época de motores de potência diferente, então o carro era mais leve e menos potente, mas andava tão bem. Então, assim, é um pouco que vem daí essa história, porque hoje ninguém copia, né? A gente teve uma época que tinha aquelas fotos, eu esqueci o nome agora, que elas foram proibidas, que era tipo um raio-x do carro, vocês lembram disso? Os caras faziam tipo com um laser, né? Uhum. Então era uma foto, uma coisa que aí você tava seguindo nesse caminho de cópia, mas acho que desde a introdução da Liberty, foi uma das primeiras medidas aí da Liberty, se eu não me engano, o Vitor deve ter mais na memória que eu, eles proibiram esse tipo de foto, né? Então é isso, né? A cópia ali, como o pessoal colocou aqui, esteticamente, não tem nenhum significado. Você é o que o Garcia falou. Então o conceito dos caras de empurrar o ar para jogar na traseira e impulsionar. Então é isso. Aí você tenta adaptar esse conceito ao seu carro, que já tá feito, já tá milhões de dólares investidos. E hoje a gente tem também esse lance do teto, né? Se você pensar numa Mercedes, vamos supor, ela poderia... custa, sei lá, 500 milhões, 400 milhões para refazer tudo. Então, joga tudo fora, se você tiver o dinheiro, né, você vai lá e refaz o projeto do zero. Mas hoje a gente tem o teto orçamentário que impede isso de acontecer também, né? É isso. Garcia, que eu tô aqui meio que com o Hélio Frazão, rapidinho, que ele... É que tem uma informação de última hora aqui. Vamos lá, então, na informação. Stroll e Leclerc punidos em 5 segundos, tá? Track limits. Track limits, por terem deixado a pista múltiplas vezes. No caso, foram 4 vezes cada um. Boa. Preciso confirmar ainda o resultado. Eu sei que o Leclerc perde... Acho que o Leclerc cai para 12º. Se eu não tô ruim. Sai dos pontos. São 5 segundos, Vitor? Isso. Com os 5 segundos, acho que ele cai para 12º, porque tava um trenzinho atrás dele. É para 24, 860, ele cai para 14º. Foi décimo... 13º. 13º, porque o Stroll é punido e o Stroll cai para 15º, que é o último colocado. Isso. Então teve essa punição que acabou aí faz alguns minutinhos que saiu. Não tinha aparecido na transmissão, mas um pouco tempo depois que o sprint tinha acabado, chegou a aparecer no computador aqui pra gente que os dois tinham entrado. Na verdade, foi muito louco, né? Porque eles extrapolaram milhões de vezes lá durante a corrida. Depois que a corrida já tinha terminado, veio a bandeira preta e branca pros dois e a investigação dos dois. Ou seja, não deram a bandeira preta e branca no durante. Porque eles normalmente fazem assim, né? Quando você sai 3 vezes da bandeira preta e branca, quando você sai mais uma, é investigado e punido. A bandeira preta e branca só veio no final, né? Não veio logo em seguida da terceira infração. Ô Vitor, a gente fala disso e tal, né? As punições, às vezes a gente critica, que ontem o Garcia e eu mesmo, a gente tava criticando, né? Pô, que demorou, o Piastri tava lá no pódio e tal, mas, cara, foram 19... Eu vou ter que falar isso aqui. Foram 19 voltas, cara. Vou ter que falar. 19 voltas, a gente teve 4 largadas, né? 3 relargadas, 1 largada, várias infrações e, Fórmula 1 é fera, né? Fico imaginando se a gente tivesse esse tipo de situação na Stock Car, por exemplo, cara. Como que seria? Ia sair no meio da semana que vem, que é o que normalmente acontece. Sair na próxima etapa. A CBA é muito lenta, né? A CBA é muito lenta. Mas tem uma coisa, mesmo se, é até chato, porque, assim, isentar no mesmo comentário, isentar Leclerc e Stroll é sacanagem da minha parte, mas assim, vamos lá. A gente teve o quê? 6 voltas sob safety car, se eu não me engano. São 13 voltas sob bandeira verde. Se o piloto saiu 4 vezes ali nos track limits, a gente tá falando do cara que não conseguiu ficar na pista durante, vamos arredondar aqui, 1/3 das voltas, 1/3 de todas as voltas da corrida. Corridinha, pequenininha, tal, mas é 1/3. Cara, eu não consigo colocar a culpa no piloto, cara. Mesmo sendo Leclerc e Stroll. Porque, desculpa, é alguma coisa muito errada. Você tem que colocar uma barreira física, é muito chato esse track limits, na boa. Você tá andando no limite, cara. A gente tá falando de centímetros, a gente tá falando... O carro já é uma nave espacial e em tamanho de um Landau. E não, board não dá pra ver, né? E não, board não dá pra ver. Ali a defesa Garcia, não dá também, cara. Pra mim, a defesa é que, tem 20 pilotos.
teve cara lá disputando roda a roda. O Norris disputou a gente vai colocar aí 14 voltas, 15 voltas de corrida, 13 voltas de corrida. Cara, umas 8 voltas ele disputou roda a roda e não tomou 3 punições. Eu entendo o que você tá falando. Também prefiro que tenha alguma coisa física ali, que o cara saia e seja autopunido, né? Mas eu acho que o que pesa contra esses caras, que a gente tá falando, se a gente tivesse igual tivemos, por exemplo, naquela primeira corrida no Bahrein, uns 2 anos atrás, sei lá, 16 punições, 12 punições. A gente teve o grande prêmio da Áustria esse ano, que foram da Áustria. 1000 e pouca. Não sei quantas voltas deletadas. Não dá, bicho. Não dá. Mas hoje não foi o caso, cara. Hoje a gente teve 2, e estamos falando aqui de 2 bananinha, cara, porque o Leclerc, sejamos justos, né? Não tô falando, claro, não tô querendo zoar, não. Tô querendo zoar eles, mas, pô, Stroll nem se fala. O Leclerc chegou com tudo, mas não tem, né? Hoje o Sainz, pra mim, tá muito melhor que o Leclerc, né? Eu tô vendo aqui o Leclerc... Não tô querendo discordar de você, mas eu tô querendo cutucar, porque eu acho que é isso. De 20 pilotos, a gente teve disputa no grid o tempo todo, e só os 2 não seguiram a regra. Não, é que assim, ó, e não é. Eu vou concordar com vocês dois. É assim, na verdade tiveram 23 voltas deletadas. Então assim, bastante gente escapou. É que eles extrapolaram 4 vezes. Né? Então aí, realmente eles foram além. Como o Gavi falou, eles foram os únicos que foram além. Mas eles não foram os únicos que extrapolaram a pista. E é isso, assim, foram 23 voltas excluídas, tipo, é bastante. Ó, tem Guanyu Zhou, Magnussen, uma corrida nos circuitos normais, não tem tanta exclusão numa corrida inteira. Muito menos na sprint. Guanyu Zhou, Magnussen, Albon, Norris, Tsunoda, Hülkenberg, Sainz, Magnussen, Gasly, Alonso, Hamilton... Alonso de novo, Hülkenberg, é bastante, gente. É bastante. Vamos ver, talvez amanhã eu seja calado por isso, porque hoje foram 19 voltas, né? E aí você administra. Lembro muito do Verstappen perguntar no rádio quantas vezes eu posso extrapolar o limite aí ainda. Quantas vezes eu extrapolei, né? Quantas eu extrapolei uma, ainda posso extrapolar 2, né? Então... tem isso. Agora, eu concordo sim, cara, que o pessoal tá comentando de limite físico, né? Vou reforçar, eu acho que demorou pra ter isso, né? A gente tem algumas corridas ainda. O meu medo quando eu falo de, por exemplo, safety car, essas coisas, e mesmo é isso, entendeu? Às vezes a gente bota muita brita, né? E aí tá toda hora todo mundo lá no safety car. Na brita, o safety car tá na pista, a gente acaba perdendo corrida. Quando a gente tem essas áreas maiores, eu acho que ganha corrida. Mas é complicado, porque aí é o lance do sensor, né? É o que você falou, tá todo mundo no limite, aí você passar ali uns, né, 1 centímetro, a gente teve caso de 2 centímetros aí, né? Então... assim, eu juro que não é carteirada, mas assim, eu vou falar de uma coisa que vocês dois já correram muito de kart também, né? E vamos falar do kart rental mesmo, que é um motorzinho de moedor de cana, de cortador de grama, sabe? A gente não tá falando de nada potente. Pô, entre uma volta e outra, é muito normal você passar entre 5 e 10 centímetros. 10 centímetros é isso aqui, gente. E é muito normal no kart você passar entre 5 e 10 centímetros de diferença de uma volta para outra. Okay. Aí você pega um carro de Fórmula 1, daquele tamanho, com aquela potência e com aquela visão, na boa, desculpa gente, eles não vêm. Então, 1 centímetro que você beliscou aqui, a entrada de uma curva a mais, vai responder em 15 centímetros na saída da curva lá na frente, né? Então, assim, eu acho desumano isso. Então é melhor assim, você não precisa colocar uma caixona de brita. Bota a faixinha de grama, bota uma barreira física e deixa o piloto ser punido ali. E aí, claro, tem 2 coisas diferentes. É a regra hoje, então vamos cumprir. Mas assim, é uma regra besta, atrapalha a corrida. A gente quer mudar a regra, né, Garcia? A gente quer mudar a regra, porque ela tem que ser cumprida e foi cumprida, tá tudo certo. Mas assim, atrapalha a corrida, atrapalha a compreensão da corrida, expõe os pilotos ao ridículo, porque, por exemplo, alguém me perguntou aqui, o Daniel Santos, ele falou assim, Garcia, seu argumento também serve pro lado contrário, como com tão poucas voltas eles conseguiram sair tanto. E ele tem razão também, né? E isso também expõe os pilotos ao ridículo, às vezes um piloto que só tá forçando um pouco a mais até para oferecer um show melhor. Esse cara se escapar um pouquinho
e tiver uma barreira física ali, ele vai perder tempo naturalmente, acabou, ele não precisa desses 5, ele vai perder 3,5, 4 segundos, ele não precisa ser punido com 5 segundos depois que o resultado já deu, muda, troca, atualiza a classificação, porque na verdade, além de tudo, com perdão da palavra, que é um saco, sabe? Sim. É um saco. Eu acho que a barreira física é a solução, né? É isso que você falou, a regra é essa, tem que ser cumprida, é chato pra caramba, mas é chato, né? E poderia ter, sim, soluções. A gente, né, lembra que na Áustria surgiu o problema, e aí, porque negócio da MotoGP, o que é muito parecido com Losail também, que é tradicionalmente o circuito da MotoGP. E aí a gente até falou, e teve não vou lembrar agora, um rapaz que acompanha a gente, que é engenheiro, ele falou, cara, já existe isso, né, essa possibilidade de você ter um módulo ali do lado da modular, pista, né, e que você troque isso, né, então você tem um módulo ali que tem uma faixa de grama, o cara passou ali, ele vai deslizar, então né, ele foi autopunido ali no momento, e quando é moto, que aí não pode ter isso, você vai matar todo mundo, você vai lá e troca o bloco. Né, então a tecnologia permite. Hoje a gente está falando das duas maiores categorias de automobilismo aí, né, da moto e de motociclismo, né, e de automobilismo. Então eu acho que o investimento seria justo até, porque é o que você falou, o maior problema é o entendimento, né, e assim, vamos ver amanhã, porque hoje foram 20 e poucas voltas aí, vamos ver, né, são 19, amanhã 52, alguma coisa assim. Então, é problema. Aquela corrida no Bahrein deu problema, na Áustria deu problema. A gente espera que com isso a gente minimize os problemas, né? Você tendo a barreira física, você acaba minimizando esses problemas, né? Não deixa tudo aí também a cargo, né, dos comissários e da direção de prova. Eu acho que é muito por aí mesmo. E o Vinícius Pereira tá até lembrando aqui, falou assim, tem que lembrar que reduziram os limites de pista, só deram 10 minutos para eles aprenderem, né? Eles reduziram, Vinícius, os limites de pista nas curvas 12 e 13. E a maioria das punições hoje aqui, pelo que eu fui dar uma olhada, foi nas curvas 5 e 15. Então, não foi só isso. A 5 é a de ontem, né? A 5 é a que tava todo mundo extrapolando ontem. Isso. E aí tem a 15 também, e tem a 13 também. Não tem nenhum na curva 12, por exemplo, né? Mas tem na curva 13, assim. Só que a maioria é 5 e 15, então... Não foi só isso, eu acho meio ruim. E é uma sessão de montanha-russa, né, cara? Ali é uma curva pra lá, as duas partes ali que tem, né? É uma curva pra lá, uma curva pra lá. Às vezes você tá falando do limite de pista, sei lá, da gente ter um cotovelo ali, ou uma chicane, e o cara corta a chicane, é uma coisa, né? Uhum. Eu acho que hoje caiu tudo no mesmo balde, né? O cara passou 10 centímetros... É limite de pista, é infração mesmo, né, da mesma forma que se você cortar um pedaço da pista ali, aqui não dá, mas então acho que é isso, essa diferença tem que ter, né, uma coisa é você cortar a pista, né, você levar vantagem de fato, né, uma coisa é numa sequência de curvas rápidas, você sair 10 centímetros e aí ter a volta anulada, né, e com 3 voltas você recebe a advertência, na quarta 5 segundos, na quinta 10. Aproveitando, a gente teve problemas com análise dos pneus ontem, não com análise, né, no resultado da análise dos pneus ontem, e aí a gente começa a falar de segurança, porque talvez os pneus não aguentem a corrida inteira, e foram mudados os limites das curvas 12 e 13 exatamente por causa disso, porque os carros se apoiavam na zebra, isso estava, inclusive... gerando uma sobrecarga aos pneus. E esses pneus seriam analisados depois, ou estão sendo provavelmente agora nesse momento, analisados depois da sprint. Né? E aí o que acontece? A expectativa inicial é que por ser 19 voltas, né, se os pneus aguentarem bem, ok, solta. Mas existe a possibilidade dos pilotos, inclusive, serem obrigados a fazer 3 paradas amanhã, com pneus não podendo passar de 20 voltas. Né? E a análise final seria após sprint. Só que a gente teve 13 voltas com bandeira verde. Né? Então, não só o resultado dessa análise talvez não seja tão conclusivo assim, embora os engenheiros são muito bons, eles vão conseguir tirar alguma solução disso, né? Acaba sendo um risco e um componente a mais estranho, mas ainda assim um componente a mais para a corrida de amanhã, né, Vitor? Sem dúvida, Garcia. Eu acho que assim, eles vão fazer análise e tudo mais, mas eu acho que, honestamente, tem altíssimas chances disso acontecer amanhã sim, de ter essa obrigação de 3 paradas e tal,
por uma questão. É só ver a quantidade de gente que extrapolou a volta, a curva. E quantas voltas durou o macio extrapola... também, Vitor? 6, né? A gente tá falando de 7 voltas, cara. Normalmente dura 12, né? Sim. 13, não é? Sim. Mas é que, tipo assim, né, eles estavam falando do problema do pneu ser por conta da curva lá, daquela zebra entre a 12 e a 13. Como os pilotos extrapolaram pra caramba o limite de pista hoje, passaram no fim por essa zebra, é possível que o problema se repita, porque os caras, pra solucionar o problema, eles tinham que ter tirado a zebra. Eles terem só diminuído um pouco a saída da curva, poderia ajudar? Poderia, só que os caras tiverem 10 minutos pra se adaptar, um qualify e sprint. A zebra Toblerone, né? Não é aquela zebra. Parece um monte de Toblerone. Sim. E aí, se o cara não dá tempo dele se adaptar, ele vai acabar passando pelo mesmo lugar e vai causar o mesmo problema no pneu. Apesar deles terem falado que nenhum caso, em nenhum dos pneus que eles analisaram, houve de fato uma falha. Falha assim, tipo, de ter furado, ter estourado, nada disso. É que eles viram que tinham micro rupturas que poderiam levar a uma falha maior. Então, bateu a insegurança, né? Exato, também tem uma questão de tipo, eles estão sendo cautelosos. Então eu acho que eles têm altas chances de serem cautelosos amanhã de novo. Não tem como não lembrar, e não vai ter esse tipo de protesto nem nada, mas não tem como não lembrar do GP dos Estados Unidos de 2005, né, Gavião, dos pilotos deixaram até a pista, os pilotos da Michelin, porque ficou constatado que a carga da curva zero lá em Indianápolis sobre os pneus Michelin era insegura, né? Pra gente pegar leve aqui. Podia matar os caras, direto no muro, né? Direto no muro. E a gente volta a ter, tanto tempo depois, aí problema com durabilidade de pneus, né? Coincidentemente, numa pista de asfalto novo, né? Um asfalto diferente, não sei, cara, até que ponto isso, né? Tá. Muita coincidência a gente ter isso também junto, né, no bolo aí para poder dar esse resultado. Mas é isso, cara, eu acho que nesse momento é o que o Vitor falou, tem que prezar pela segurança, né? A gente não teve 19 voltas de fato, né? Como você falou, os engenheiros vão conseguir analisar lá, e eu aqui no meu palpitômetro é o que eu digo, eu acho que os pneus estavam muito abaixo, né? A estratégia de macios ali furou também, né? Então, ou seja, os próprios engenheiros das equipes estão nessa dúvida, eles não têm certeza também, né? Senão não teria entrado Ferrari e Russell ali com os pneus macios, porque foi isso, cara, muitas voltas antes eles já não tinham mais, né, aderência, e alguém colocou aí sobre o safety car, é isso, porque tivemos 3 safety cars, se não tivesse teria sido muito pior, talvez tivesse que parar nos box, né? O Russell já pedia box, né, pra Mercedes ali, a Mercedes falou, não, agora fica aí, segura aí, né? Que Deus que segura a bronca, mas, né, então é porque já não tinha mais condição. Então, se a gente pegar isso daí, provável que tenha esse limite de 20 voltas, 3 paradas, ou 3 paradas obrigatórias amanhã, né? É uma coisa ou outra, né? Ou são as duas coisas, Vitor? Pelo que eu entendi, é uma coisa ou outra, mas honestamente não é muito claro no comunicado da FIA. Vamos ter que aguardar, né? Cara, eu tava conversando hoje aqui com um amigo sobre isso. Assim, é um GP de surpresas, né? Pra gente também, porque é a segunda vez que a Fórmula 1 corre no Qatar. Normalmente, as coisas a gente tem ali uns embasamentos de histórico da pista. É uma pista que privilegia tal equipe, ou que não seja uma equipe, que seja um conceito, né? E a gente não tem isso no Qatar. E aí, depois que a gente pegou o gostinho ali, mudou tudo pra hoje, né? E ainda tem uma possibilidade extra amanhã, esse lance dos pneus, então uma corrida difícil também pra gente tentar analisar. Acho que depois que ela acabar, aí fica um pouco mais claro, mas mesmo assim é isso, todo mundo tendo dificuldade para tentar, né, se situar muito bem dentro desse final de semana aí da Fórmula 1. A gente teve o Russell, que chegou a liderar terminando em 4º, a gente teve Sainz e Leclerc sendo ultrapassados pelo Hamilton no final da corrida ali. Alonso e Gasly foram superados pelo Albon, que quase chegou no Leclerc, ele ficou a 0,04 do Leclerc. No final ali, de novo, 13 voltas em bandeira verde e os pneus macios já estavam de bico aberto já. Já era. Eles provavelmente não devem usar esses pneus amanhã, independente da questão da durabilidade
de segurança dos pneus, no caso, né? Eu acho que depende de uma coisa. Não é um pneu que vai durar nada, então não tem pra que usar, porque você vai ter que parar muitas vezes se usar ele. Ao mesmo tempo, tem aquela questão da largada, né? Tipo, você vai ter coragem de largar. Você viu um safety car lá no finalzinho, né? Faltando 5 voltas, alguém, sei lá, umas maluquices dessas, mas regularmente, né? Impossível, né? Esse pneu ser utilizado amanhã mesmo na corrida, né? Corrida de médios e duros, acho que até mais pra duros. Talvez os caras larguem com médios ali pra fazer um stint mais rápido, e aí duro, né? É que o duro é muito duro e a pista tem baixa aderência, né? Por conta da quantidade de areia. Não sei. É que vai ter que usar algum outro composto, né? Novo, tem areia, né? São vários fatores uma aí. Pista que tá alterada de ontem pra hoje. Sim. Mas essa alternativa dos pneus pode gerar mais uma boa corrida amanhã também, né, Victor? Sem dúvida. Uma corrida com variáveis, pelo menos. Sim, sem dúvida. A própria sprint hoje, apesar do safety car ter roubado uma parte dela, dos safety cars, no caso, né? Eu gostei da sprint hoje. Teve toda essa dinâmica dos pneus que fez com que tivesse muita disputa. Eu acho que hoje parecia que os pilotos estavam mais com aquela mentalidade que a Fórmula 1 achou que eles tinham que ter desde a invenção da sprint, que era assim, como assim? Como, tipo, é uma corrida rápida. Ou você vai pra cima logo, ou você vai terminar onde você largou. E a gente nunca viu isso acontecer, dos pilotos irem com ansiedade pra passar logo. E hoje a gente viu, né? Tanto que tivemos acidente, né? Teve o acidente do Hülkenberg com o Pérez e o Ocon. Tiveram pilotos escapando sozinho. Isso também tem... No caso do Sargent tem a ver com buscar o limite. É que o limite dele parece meio baixo. No caso do Lawson, já acho que tem a ver com o traçado que ele fez. Estava muito por fora ali na curva, na largada. E aí escorregou. Mesmo, né? O próprio Verstappen e o Norris, que eles fazem a curva 1 por fora, eles escorregam muito parecido com o Lawson. Que o Lawson tentou corrigir de um jeito tão forte que o carro embicou em direção ao muro e ele parou na brita. O Lawson, no caso, ele fez a curva 2 por fora. E aí também perdeu a aderência, como eu falei, de um jeito muito parecido com que o Verstappen e o Norris tinham acabado de sofrer ali na curva 1, na largada também. Então, acho que temos bons ingredientes para a corrida amanhã e o pneu vai ser um fator interessante. Óbvio que se for obrigado a algum cenário, então assim, obrigado a no máximo 20 voltas, obrigado a 3 pitstops. Se por um lado a gente tem a emoção de como que os pneus vão se comportar, por outro a gente tem uma história que vai ser igual para todo mundo, igual, né? Porque se obrigar a 3 pitstops, ninguém vai tentar fazer 2, que é o que acontece às vezes nas corridas, que é um cara tenta fazer um a menos, né? Sabe o que eu penso, Victor? Poderia fazer 4. A gente já viu nessa temporada isso rolando. Pode ser. Eu não sei se esses caras estão com tanto jogo de pneu assim, mas pode ser. Tem esse fator também, pode né? ser, porque assim, eles usaram os médios no Qualify de hoje de manhã, né? Então, eu não sei quanto pneu novo eles têm. Talvez tenha um macio novo, mas aí o macio, se colocar, não dura nada, então... Não adianta, né? De novo, isso é mais um ingrediente voltas, né? Isso é mais um ingrediente pra ser interessante amanhã. Talvez, sei lá, um Verstappen da vida só tenha pneu macio novo agora. E aí, né, vai ser difícil a corrida dele. Aí ele vai ter que usar macio e 2 duros, de repente. E aí essa fase do macio vai ser difícil. E aí nessa coisa vai durar só 7 voltas, vai ter o resto dos pilotos andando de médio e duro, talvez tenha uma vantagem. Então, sim, eu acho que tudo isso leva para uma corrida interessante amanhã. Eu acho que vai ser mais interessante ainda se não tiver as imposições, né, de ou ter limite de volta por pneu ou ter quantidade mínima de pitstops. Porque eu acho que eles vão ter que parar muito bastante. Quantidade de pitstops, né? Porque limite de voltas aí você meio que joga todo mundo. Porque todo mundo vai parar meio que na mesma volta. Então, não sei, vamos ver. Eu acho que, independente do cenário, eu acho que vai ser uma corrida interessante por essa dúvida de duração e por a pista ser muito suja, né? Isso também atrapalha os pilotos, né? A gente pode ver que em vários momentos os pilotos tiveram dificuldade de ultrapassar, porque eles colocavam por fora, e aí por fora a aderência é menor. Mesmo o Piastri, o Sainz coloca por fora dele na sprint, o Sainz muito mais rápido naquele momento, porque ele estava de pneu macio e o Piastri de pneu médio,
e o Sainz não passa, porque o Sainz vai por fora e não tem aderência por fora, né? Então trocão do Norris. Exato. Então acho que vamos ter uma boa corrida amanhã a tirar pela sprint de hoje. Uma aqui pra gente matar a brincadeira, até pegando carona aqui no comentário do Hélio Frazão, que falou assim: Norris e Piastri melhor que Russell. Porém, Vitor, Piastri melhor que Norris? Cara, é difícil de dizer, porque ele tá há menos de uma temporada na Fórmula 1 e o Norris já demonstrou aí nas suas temporadas em que ele pode entregar sim a um piloto bom, apesar de ainda não ter entregue. O que também é importante salientar. Parece um piloto ótimo, tal, mas aí o Ricardo ganhou com aquele carro porcaria, né? E o carro já não era tão bom e o Ricardo naquele carro era 1000 vezes pior. E ainda assim, quem ganhou foi o Ricardo. Hoje a gente vê o Piastri ganhando. Então, não sei. Eu não queria ficar em cima do muro, não. Eu acho que, já que tem que responder, eu acho que neste momento, sim, o Piastri é melhor do que o Norris. Pode ser que isso mude pro próximo ano, mas... eu acho que isso pode melhorar bastante as coisas. E eu vou colocar até um ingrediente aqui que as pessoas gostam. E eu acho que eu não vi ninguém perguntar sobre isso hoje, que é os brasileiros na Fórmula 1. Porque isso tudo começa a criar um cenário na minha cabeça que é assim, ó. Piastri começa a andar melhor que Norris. Será que o Norris fica mais 3 anos? Talvez ele só fique mais 2. E aí ele vai pra Red Bull, porque, putz, tá apanhando do Piastri. Melhor ir apanhar do Verstappen lá e terminar em segundo do que apanhar do Piastri pra terminar em quarto, quinto, sexto, sei lá que posição que a McLaren vai andar. Aí abre uma vaga na McLaren. Quem a gente tem lá? Gabriel Bortoleto, que assinou essa semana com a McLaren como piloto de desenvolvimento. Então, até nisso eu já pensei que, assim, essa briga interna aí é boa pra surgir uma vaga no futuro. E se não for o Bortoleto, que seja outro piloto. E seja um outro piloto jovem que tá aí, porque precisa abrir vaga na Fórmula 1 e não abre, né? Justamente. E você, Gavi? Piastri melhor que Norris? Eu tava pensando aqui, mas, cara, eu acho que o Piastri é melhor. Eu acho que é melhor mesmo. Ele chegou, o Norris também veio com, né, um currículo, uma aposta muito grande, né? Mas acho que o Piastri mais. O Piastri teve a treta lá da Alpine, né? Só não saíram na mão porque foram pra justiça, que eles moram longe. Quando se fosse vizinho, né? A treta tinha rolado ali. Então, é isso, cara. Eu apostaria, né? Eu acho que, assim, o Norris também é um grande piloto, mas hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Piastri. Acho que ele parece ser, e isso pode acabar também, porque não seria a primeira vez que a gente vê um piloto chegar com uma maturidade que é impressionante, que você fala, cara, esse cara é novato? Como assim? Porque o Piastri já é meio isso, parece que ele nem é novato, né? Eu não digo nem na pilotagem também, né? Já que eu tô falando, a pilotagem, ele não se intimida com os rivais. E no porte dele, não sei, isso é uma impressão, me olho pra ele não me parece ser um Sargent, o próprio Lawson da vida, parece que é um cara já muito mais preparado, isso que eu sinto, né? Mas também acho que o Norris é um bom piloto, inclusive a McLaren tá com uma duplaça, né? Se puder manter a dupla, acho que ele vai manter mais, né? O Vitor chamou a atenção muito para isso. Se o Piastri começa a dominar e vai ter a equipe a favor dele, naturalmente, isso pode acontecer naturalmente, eu acho que o Norris não fica muito tempo não aguenta ficar não, vai tentar buscar uma alternativa e pode ser o lugar do Pérez na Red Bull também. Boa. Como é sprint, rapidinho, e você quiser participar também, manda a sua resposta aqui que a gente vai colocando tudo na tela. Vitor, quem foi o piloto da sprint nesse sabadão? O piloto da sprint para mim foi o Oscar Piastri. Fez uma largada muito boa, mesmo de pneus médios. Os outros 2 pilotos atrás dele que estavam de médios despencaram. Ele foi ultrapassado um pouco mais tarde ali pela condição de pneu, sim, mas retomou, manteve ali, não tomou muito, como se diz assim, agora me fugiu a palavra, mas assim, não deixou o Verstappen chegar, né? E por mais que o Verstappen diminuísse, a diferença não diminuía tanto. Então, e mesmo ali num primeiro momento em que
ele ainda não é ultrapassado pelo Russell, ele consegue fazer umas boas voltas de pneu médio que impressionam antes do segundo safety car. Então eu falo, putz, o cara tá, ainda assim ele tá lá se segurando como pode, né? Segurou bem a ultrapassagem do Sainz. O cara fez uma baita corrida. Hoje, como o Gavi falou, ele não parece um piloto novato, né? Ele já tá com a cabeça muito, muito boa. Então, pra mim, ele é o piloto da sprint. Mas se eu tivesse falado o piloto do dia, aí é Max Verstappen, que é tricampeão mundial de Fórmula 1. Ah, tá. Gavi, piloto da sprint. Assim embaixo que o Victor falou, pra mim é o Piastri. Primeira vitória que não vai aparecer, porque já tava pensando nisso hoje, né? Daqui a um tempo as estatísticas já deve ter mudado, até tem que constar lá, vitórias na sprint e poles na sprint, né? Isso vai ter que rolar, porque isso tem que ser registrado de alguma forma, né? Então não é uma vitória oficial, mas primeira vitória dele, acho que com méritos total. Ele teve ali a frieza, né? Pro Russell ficou fácil ele retomar a posição, né? Ali quando o Russell não teve pneus mais, ele não teve dificuldade, mas acho que você não errar, você se manter, porque o Verstappen foi tirando, mas ele não errou. Se ele erra, se ele comete um erro, né? Se ele vai para fora da pista e perde 1 segundo, o Verstappen tinha passado ele, né? Então ele, mesmo sob pressão de estar ali nessa primeira vitória, a gente sabe como é, né, Garcia, no kart, todo mundo tem uma primeira vitória ali e sabe que não é fácil. A última volta ali é mais complicada. Então acho que ele não sucumbiu à pressão do Verstappen, né, que teve que se contentar com a P2 para ser tricampeão, né? E eu queria fazer também honras, cara, até ao Hamilton, cara. Impressionante a corrida dele. Depois no fim eu nem tava ouvindo falar, nem tava vendo, e ele colou, passou as Ferraris, né? Colou no companheiro de equipe dele. Hamilton é muito fera. Não é à toa que com o carro que tem, tá disputando essa segunda colocação com o Pérez no Mundial. Então também honras aí pro Hamilton. Uma corridaça do Hamilton hoje. É isso. Meu piloto do dia também, piloto da sprint, aí foi o Oscar Piastri, que além de tudo fez a ultrapassagem da vitória. E o Banana Maçã, aquela bananinha pequenininha, né? Ou Banana Shootout, sei lá como é que ele Banana Maçã aqui. É boa. Quem foi o... Banana Shootout. Você tá mutado, Vitor. Eu sei. Banana Shootout. Quem foi o Banana Shootout do dia aí? Vitor ou eu? O Vitor primeiro, chegou primeiro. Ai. Cara... foi o Ocon, vai. Não, vou dar pro Ocon. Porque eu falei Ocon, aí eu ia falar Sargent. Mas o Sargent não tem pra que bater mais nele. Dentre os pilotos, o que vai ser meu bananinha shootout é o Esteban Ocon, que hoje ele deu um strike bonito hoje na Fórmula 1. Decidiu o título. Nossa, foi ele que decidiu o título hoje. Foi o Latifi de 2023, né? Fiquei imaginando o Pérez saindo do carro lá. Meu Deus, você acabou com as minhas chances de título, cara. E ele faz um gesticulado assim, tipo, pô, cara. Se ele tiver falado isso, é uma piada do ano, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, o pessoal tá indo no Ocon aqui. E você, Gavi? O Ocon é bom, né? O Ocon é um bom voto, né? Um bom voto, cara. Mas, não sei. Eu queria dar o Stroll, cara. Eu tô ficando meio com asco do Stroll, cara, de ver o Stroll, mas não é justo eu dar a banana pra ele pela corrida, né? Porque a gente vai ter que dar outro nome pra ele, mas tá complicado mesmo, acho que tá muito apático. Ele terminou em último, Gavi, se você precisar de uma ajuda, ele terminou em último. Então, poderia ser, mas ele não comprometeu em nada, mas ele já tá completamente comprometido, e aí ontem teve aquele lance daquele empurrão, que eu vi várias vezes, pegou muito mal pra ele ali, eu acho. Então é isso, eu vou sair aí da média, vou dar pro Stroll, então, esse troféu bananinha maçã, shootout aí, gostei dos nomes, fica pro Stroll. Porque o Ocon é um bananão, porque o Ocon é grandão, então bananão, come a bananinha, vai pro Stroll. Olha, cara, eu vou ficar com o Ocon aqui também, porque, né, pra comparar o que o pessoal brincou, pra comparar o que o Latifi fez em 2021 ali, né, decidiu o título. Mas eu vou dar uma menção desonrosa ao Norris, não por sacanagem, porque ele fez um bom final de corrida,
Ao começo, foi bem ruimzinho, hein? Foi bem... Aí é fácil, né, Garcia? Deixa 10 passar horrível. E passa todo mundo, né? Eu vou deixar o Stroll, o Sargent e vou retirar o Joe passar, e pra passar os caras de novo. Né? Vou retirar depois dessa boa lembrança aí, Garcia. Que largada tosca, né? A largada foi horrível e não só a largada, né? Depois ele foi ultrapassado por um monte de gente. Chegou a ser ultrapassado pelo Alonso. Compensação, a largada do Russell também, né? O Vitor Garcia, que largada o Russell fez. Tudo bem que tava com macios, etc e tal, mas achei talvez uma das melhores largadas do campeonato aí, né? Do George Russell. É isso. Gente, Garcia, uma dúvida. A gente vai apostar no pódio de amanhã? Vocês querem apostar? Vocês não apostaram ontem? Porque que ontem eu não tava. A gente apostou pro pódio de hoje, mas a gente pode apostar pra amanhã, não tem problema não. Quer apostar, vamos apostar. Eu falei Verstappen, Norris e Piastri, eu quase acertei, hein, Garcia? Você acertou? Não, porque eu falo... Você botou o Leclerc, né? Russell. Não acertei. Eu achei que o Verstappen ia ganhar. Vamos apostar então. Quem quiser também, fica à vontade então para colocar aqui na tela Vitor pódio do GP do Qatar amanhã. Para mim vai ser Verstappen, Hamilton e Piastri. Hamilton em segundo? Caramba. Não vou nem apostar no Hamilton. Larga em terceiro. Sinal de boa corrida, hein? Se for assim. Russell segundo, né? Russell segundo amanhã, não é? Larga em segundo, Mas o Vitor não acredita em George Russell. Não acredito bastante no Russell, não pra amanhã. Vai errar na última volta, igual lá. Coitado, fiquei com a dó disso aí. Eu também, cara. E você, Gavi? Eu não fiquei com muita dó, não. Gostei ali como bom torcedor do Hamilton. Era o melhor que poderia acontecer naquele momento. Eu não acho que a Mercedes vai conseguir ficar no pódio amanhã, viu? Apesar de gostado, eu acho que vai dar McLaren de novo. Vou repetir meu pódio, inclusive. Para mim, Verstappen, Piastri e Piastri na frente do Norris amanhã vai ser para dar aquela carimbada no fim de semana mesmo. Gavi, mas você lembra do grid, né? O Norris larga em 10º. Não lembro. Então, e o Piastri é o 6º. Então amanhã não. O grid, os 10 primeiros Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, Leclerc, Piastri em sexto, Gasly, Ocon, Bottas e Norris. O Norris ficou sem volta porque as voltas dele foram apagadas, ele ficou sem volta no Q3, larga em 10. Eu não acho que a McLaren tem essa força para chegar também na corrida, passando ali, tá muito apertado, né? Então vou mudar, vou botar o Verstappen, o Hamilton em segundo, boa, Vitor, boa, e Sainz em terceiro. Acho que a Ferrari pode ir bem amanhã, só para não repetir também. Tá. Tô consultando o regulamento aqui, ver se pode mudar. Só mas o Sainz de novo. Mas o Sainz vai em que posição? Leclerc. Leclerc, então, em terceiro. Tá bom. Pronto. Tá bom. Se não fosse, é ruim esse treino de ser de sexta, né? Porque assim, você já teve outro treino, outra corrida, aí você nem lembra mais. Tá vendo? Ó, o Bruno Camargo tá falando no nosso chat também. Falou, caraca, eu esqueci do resultado da prova. Não, eu aqui, tô vacilando. O Sainz não vai, né? O Sainz vacilou muito. A gente meteu o pau nele aqui na sexta-feira, falando mal dele. Ele e o Pérez, né? Ele e o Pérez foram eliminados. Pra diferenciar. Sim. Eu vou de Verstappen, Russell e Piastri. Pronto. E Piastri. Mesmo sabendo que vai chegar, que vai largar tá sabendo que ele vai largar em sexto. Mas vai chegar. Não, eu inclusive fui olhar o grid antes de apostar. Porque é isso, assim, como eu já não lembrava direito, eu falei, deixa eu olhar pra ver o que é possível aqui. Eu acho que largando de sexto, ele pode terminar ali em terceiro, segundo. Acho que a McLaren tá muito forte nesse final de campeonato e... Cara, ganhou hoje, vai estar animadão. Tô junto com o Bruno aí, ó. Só sei que vai dar Verstappen. Esse aí é unânime, né? Ele vai largar da pole e não tem nem o que pensar. É isso. Gente, amanhã por volta de 4 horas, se não tiver nenhum tipo de atraso, não deve ter, mas né, não é uma pista lá muito convidativa para atrasos, mas a gente tá por volta de 4 horas aqui ao vivo com mais uma edição do nosso Parque Fechado depois do Grande Prêmio do Qatar, campeonato decidido, mas... Tô acreditando em boa corrida amanhã, então a gente se fala aqui. Gavi, seu destaque final. Não, é isso, tô acreditando numa boa corrida também, né? Acho que esse é até o que a gente brincou aí, mas é isso. Pode
esses pódios são todos possíveis, a gente tá muito embolado, né? Acho muito improvável o Verstappen não ganhar amanhã, não sei que bata ou quebre, né? Que eu tenho falado é isso. E então, previsão de uma boa corrida, e acho que, assim, cara, esse lance dos pneus, queira ou não, vai dar um tempero a mais também aí pra corrida de amanhã. Boa, perfeito. Vitor, seu destaque final. Bom, tô ansioso para a corrida de amanhã, pneu, Piastri ganhando hoje. Acho que amanhã vai ser uma briga interessante, por mais que o Verstappen largar da pole amanhã tira toda a graça da disputa pela vitória, porque a gente já começa a corrida sabendo quem vai ganhar. Diferente de hoje, né, que ele largou em terceiro, então deu uma graça. É isso, assim, eu convido todo mundo a acompanhar aí com a gente amanhã a corrida a partir das 14 horas no F1mania.net. A gente acompanha em tempo real, mesmo que você vá assistir pela TV, vem com a gente, tem a segunda tela, a gente fala de todo mundo que tá no grid, não só o que a TV tá mostrando, tá bom? Não só isso, acesse o F1mania.net também para ler as notícias, declarações, fotos, saber das nossas lives, dos nossos podcasts, tudo você fica sabendo por lá, tá bom? É isso aí, amanhã a gente tá de volta. Boa, perfeito. Obrigado pela sua presença, também acredito em boa corrida para amanhã. Então, estamos esperando e a gente está aqui às 4. Para quem perguntou de Pérez, para quem perguntou de Sargent, alguns assuntos, Drogovic, brasileiros, a gente fala amanhã aqui que a gente vai ter mais tempo para conversar também, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, curta muito o seu sabadão aí, sabadão é bom para isso também. A gente se fala amanhã às 4. Valeu, é isso, estamos sempre juntos. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.